Muito bem, estamos de volta. Esse é o bloco número 3 da nossa aula. Agora nós vamos fechar a terceira teoria que enfrenta a natureza jurídica do lançamento. Se é um ato declaratório, se é um ato constitutivo, ou pode ser ambos, pode assumir ambas as feições. Vamos conhecer a teoria mista? Vamos lá? Por fim, é possível defender ainda a natureza jurídica mista ou dúplice para o lançamento, isto é, a constitutiva do crédito tributário, ou seja, olhando para frente, e a declaratória da obrigação tributária, ou seja, olhando para trás. Ou seja, seria uma adoção mista das duas correntes, tanto a declarativista quanto a constitutivista. Havendo eventualmente a adoção dessa linha intelectiva pela banca de concurso, olha como eu trago a segurança para você, ó. Será necessário cautela, tá? No bom português, né? Você que gosta de concordância, se eu tivesse escrito a cautela, eu teria que escrever será necessária. Aí é só para quem manja concordância nominal, tá? Será necessário cautela, perfeito, cabendo ao concursando aferir, no caso específico, a exatidão da assertiva. Olhe para mim. O que nós estamos falando aqui? Estou falando que, de repente, a banca ela vai querer explorar o próprio artigo. E ao explorar o próprio artigo, você não entra muito no mérito se é declarativista ou se é constitutivista. Você explora o artigo, você está nas duas. Você viu mesmo que tem as duas facetas. Então, dependendo do item, ele não vai trazer o nome constitutivista como a FCC trouxe aqui agora na prova de defensor. Você viu ali. Aquilo ali não tem o que falar. Dependendo do item, vai ficar meio que, como a gente vai falar? Ele não se compromete, ele só joga o que está no código, as duas linhas, poxa, é isso, você vai considerar correto. Eu trouxe até mais um teste para você aqui curtir. Olha lá, ó. Note o item considerado correto, agora a FGV, também uma banca que você vai conhecer muito, prova para auditor fiscal, olha lá, as provas pesadas, né? Em 2014, o lançamento é declaratório da obrigação tributária e constitutivo do crédito tributário. Show de bola! Como é que você vai falar que isso está errado? Se é a própria literalidade. Eu, se estivesse nessa banca, eu até melhoraria, colocaria assim, o que está em azul ali, ó, segundo o CTN, para ficar assim, é indiscutível, mas mesmo não tendo colocado, considero a frase ótima, tranquila. Então você tem que ter esse traquejo. O que é traquejo? Esse balanço na hora da prova. Ele não pediu a teoria, ele só jogou o que está escrito no artigo. Poxa, ao lermos o artigo, você leu comigo. Tem a menção, né, a faceta declaratória e tem a menção, a faceta constitutiva do lançamento. Não tem como nós nos afastarmos disso. Show de bola? Legal? Agora, uma vez vencida a quinta indagação, vamos para a última indagação. Ó, à luz do CTN, é possível associar o lançamento tributário ao princípio constitucional da irretroatividade? Só um aquecimentozinho? Querem fazer comigo? Quem que se lembra do princípio da irretroatividade? O prefixo i significa não. Então, falar em irretroatividade significa não retroatividade, não retroação. Tá, nós que conhecemos direito constitucional sabemos o que é irretroatividade à luz do artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Nem é minha matéria. É irretroatividade. Você se lembra do comando. A lei deverá vigir para frente, não podendo atingir os atos jurídicos perfeitos, o direito adquirido é a coisa julgada. Você estuda constitucional, muito, que eu sei disso, não se passa em concurso sem dominar a constitucional, você sabe. Então, você conhece a irretroatividade genericamente posta no artigo 5º. Você conhece. O que é a irretroatividade tributária? É só pegar esse comando genérico, jogar um pouquinho de tempero, um temperinho nosso, você está em tributário. O que é um temperinho nosso? Eu vou repetir aquela frase, jogando um temperinho de tributário. Ó. A lei tributária só pode vigiar para frente, não podendo atingir fatos geradores pretéritos. Acabou a matéria. Isso que é irretroatividade tributária. A lei ela vai ter vigência prospectiva, não vigência retrospectiva. E aí vem a aula de lançamento, em que o auditor fiscal vai cobrar um tributo, né? Então o auditor fiscal chega à empresa no ano de 2024. Ele vai cobrar o tributo de 2023, ele vai cobrar o tributo de 2022, vai cobrar o tributo de 2021. Você estudou decadência comigo, você sabe que pode cobrar de 2019 para frente. Aprendemos a fazer as contas todas. Legal.
Então, a dúvida é, suponha que o fiscal, em 2024, queira cobrar um tributo lá de 2020. Está dentro do prazo, está tudo bonito, está tudo certo, né? A dúvida que não quer calar, qual é a lei que ele vai utilizar? A lei lá de 2020, da época do fato gerador, ou a lei de hoje, do momento do lançamento? A resposta é muito fácil, né? Você não pode pegar uma lei de hoje, fiscal, e jogar lá para trás. Porque aí você vai fazer uma retroação, uma retroatividade. Você tem que pegar a lei do momento do fato gerador e aplicar hoje. Porque a lei do momento do fato gerador é a lei nossa, tributária, que só pode ter vigência prospectiva. Você se lembra disso. Então a resposta está dada e o confronto está bem feito. Quando a gente fala em lançar tributo, eu tenho como fiscal, imagine, um fiscal, né? Estou me colocando na condição de fiscal, não sou, mas para você entender. O fiscal ele vai cobrar 2020, estando em 2024. Ele tem que usar a lei de 2020. Ele não pode usar a lei de hoje, 2024, para projetá-la retroativamente a 2020. Não pode. Fechou? Esse é o confronto que você teria que explicar. Mas, obviamente, eu trarei detalhes nos slides. Ó. O postulado da irretroatividade tributária, com respaldo no 153º-A, encontra igual amparo no 144 caput do CTN. Aí está a beleza do confronto. Porque a matéria, até na aula lá de retroatividade, eu mostrei esse diálogo. A matéria está na Constituição, mas também está no famoso artigo 144 do CTN. Leia comigo o caput do 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação. E rege-se, faltou o hífen aí, pode deixar que eu vou corrigir, e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aí, perfeito. O fiscal tem que usar a lei do momento do fato gerador, é o caput do 144. Como se nota, o lançamento tende a verificar a ocorrência do fato gerador, regendo-se, mais um hífenzinho ali, não se preocupe, regendo-se, porque na hora que eu jogo o texto no slide, tem esse problema de formatação, né? Regendo-se pela lei então vigente, o que lhe avoca, como já se estudou, a feição declaratória operando efeitos ex tunc, né? Aqui já trouxe uma linguagem pesada para vocês, né? Então, o que nós temos? Muito fácil, professor Sabag, o diálogo de lançamento com retroatividade. O fiscal vai sempre usar a lei do momento do fato gerador, né, na hora do lançamento. Esse sempre com todas as cautelas já assimiladas na aula de retroatividade. Porque a gente viu que tem dois tipos de leis produtoras de efeitos jurídicos pretéritos, né? A lei interpretativa, menos no campo das infrações, e a lei mais benéfica, a retroaço in melius, né? Não posso detalhar aqui, porque é a matéria que já foi dada. Se você quiser aprofundar em retroatividade, assista a aula. Se você já não assistiu a ela no bom português. Tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. O que nós temos? O caput do 144 trata da legislação material. Prestem atenção a essa terminologia. Legislação substantiva, referente aos elementos estruturantes da obrigação tributária. Tá? Parei olhando para mim. O fiscal, quando ele chega à empresa em 2024, vai cobrar 2020. Por que ele tem que usar a lei de 2020? Ora, porque a cobrança de tributo lida com elementos fundantes da obrigação tributária. Lida com quanto que o fulano deve, lida com o sujeito passivo, se o fulano é devedor, a lei traz a base de cálculo. Então é óbvio que o fiscal tem que usar a lei do momento fato gerador, porque nós estamos falando, como eu escrevi aqui, prestem atenção lá no alto, nós estamos falando do quê? De regras materiais, né? De legislação substantiva, ou seja, elementos fundantes da obrigação tributária. Por isso que o fiscal tem que usar a lei do momento fato gerador. Tá? Ótimo. Tá, professor, mas não estou entendendo o suspense. Venha comigo que agora vai ficar lindo. Vamos lá. Entretanto, o mesmo tipo de legislação não aparece no tratamento do parágrafo 1º do 144. Aqui já poucos sabem no Brasil. Ó. Vamos, ó. Com efeito, o parágrafo 1º do artigo 144 do CTN irá versar sobre a aplicação ao lançamento das chamadas regras formais, legislação adjetiva de cunho procedimental. Leia comigo o parágrafo 1º que você vai entender. Logo o comecinho ali, ó, que está em sublinha. Aplica-se ao lançamento a legislação
que posteriormente à ocorrência do fato gerador tenha instituído novos critérios de apuração, aí depois nós vamos ler melhor esse comando. Só quero que você preste atenção ao começo, ó. Aplica-se ao lançamento essa legislação. Que legislação é essa? Volte os olhares lá para o topo do slide. Que legislação é essa? A legislação adjetiva, aquela legislação de cunho procedimental, que trata de regras formais. Voltei o slide, voltei. Não a legislação, olha lá no topo, material, aquela legislação substantiva. Avancei. Ó, estou aqui tratando da legislação adjetiva de cunho procedimental. Professor, me ajude. Pois não. Tem um tipo de legislação, de norma, que o fiscal não precisa buscar lá no momento do fato gerador. Ele já pode aplicar a lei que existe hoje. Ah, mas aí ela vai ser aplicada para trás? Vai. Mas pode? Pode. Por que pode? Porque ela não tem nada a ver com a obrigação tributária. Ela tem a ver com o agir da cobrança, com o aspecto procedimental. Nós chamamos de legislação, veja aqui a terminologia, adjetiva, não é substantiva. Então não tem problema nenhum fiscal trabalhar com esse tipo de legislação hoje. Nossa, professor, que interessante. Mas quais são essas legislações? Calma, está tudo aqui, mas eu quero avançar o slide para você melhorar a visão, porque aqui eu ensino o meu aluno a interpretar o artigo com esses preenchimentos, para ficar mais fácil. Ó. Como interpretar o comando? Siga os nossos preenchimentos no texto do dispositivo. O que está em vermelhinho, eu preenchi para você entender melhor. O parágrafo 1º do 144 traz assim, aplica-se ao lançamento. Como eu quero que você estude, como eu quero que você saiba, aplica-se ao momento do lançamento, ou seja, aplicando-se imediatamente a legislação mais recente, que posteriormente à ocorrência do fato gerador, Então veja que com esses preenchimentos fica tudo melhor para você entender. Vira o slide e agora detalhe, Tal aplicação imediata ocorrerá em quais situações? São 3 situações, as bancas vão pedir em prova de múltipla escolha. Aqui, por ser um tema ele tem mais vocação para a questão de múltipla escolha, tem que decorar as 3 situações. O parágrafo 1º menciona 3 hipóteses de aplicação imediata da norma, com utilização da lei vigente à época do lançamento, não a lei vigente à época do fato gerador. Vamos lá, letrinha A, legislação que institua novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, veja aí o agir do fisco, não tem nada a ver com a obrigação tributária. Legislação que amplia os poderes de investigação do fisco, veja o agir do fisco, não tem nada a ver com a obrigação tributária. E legislação que outorgue ao crédito maiores garantias. Crédito, garantia do crédito é o agir do fisco, não tem nada a ver com obrigação. Então você tem que decorar as letrinhas A, B e C. Aqui é como aquela questão lá da conversão, do câmbio do artigo 143. Só quem está muito bem que vai conseguir, quem decora as coisas. Isso aqui é teste de múltipla escolha. Eu vou te falando quando é prova oral, quando é prova discursiva, quando é prova de múltipla escolha. Tem que ter alguma vantagem em ensinar há mais de 20 anos, porque eu acompanho os concursos em toda essa época, eu sei o que eles vão fazer com vocês. Isso aqui é prova de múltipla escolha. Decorou, você vai acertar, tá? E você viu que é uma decoreba fácil, ela é lógica, não é aquela coisa sofrível. Você notou a lógica. São regras, professor Sabag, você me diria, que não dizem com a obrigação tributária, dizem com o agir do fisco, com o procedimento de cobrança, está tudo claríssimo. Aqui o fiscal pode pegar a lei de hoje e mandar pau, ele não precisa olhar para a lei do momento do fato gerador. A lei do fato gerador ele vai usar para base de cálculo, sujeito passivo, multa, que são os elementos da obrigação tributária. Fechou? Maravilha? Vamos lá, avançando. Entendendo a lógica, ainda preocupado com você, eu trago mais elementos. A lei nova que regula formalidades ou aspectos formais, que são essas regras materiais ou legislação adjetiva, logo, um tipo de norma que não se confunde com aquela que trata de aspectos fundantes da obrigação tributária, aí em vermelhinho, o que são esses aspectos fundantes? São as regras formais ou legislação substantiva. Por exemplo, regras como... Aí eu tenho que corrigir aí um pouquinho, hipótese de incidência, fato gerador, base de cálculo, valor do tributo. Poderá ser aplicado ao momento do lançamento, de imediato,
sem se voltar para a lei do momento do fato gerador. De fato, a norma procedimental, presta atenção aqui ao azul, ó, a norma procedimental, né, formal ou adjetiva, não altera a essência da obrigação tributária surgida, mas tão somente o agir durante o expediente de cobrança, como eu venho falando com vocês. Então, falou em formalidades ou aspectos formais, vou voltar aqui o slide para vocês, então, se despedirem do tema comigo. Olha lá, ó. O que nós temos? Nós temos, ó, falou aqui, começamos por aqui, falou em legislação substantiva, em regras materiais, nós vamos estar lá na obrigação tributária. Agora, quando nós estamos falando de procedimento, nós estamos na legislação adjetiva, de cunho procedimental ou regras formais. Você viu aqui, olha, que nesse slide eu até errei ali na segunda linha, eu vou proceder à correção para vocês, que eu chamei de regras materiais, mas não se preocupe, tá? Eu vou corrigir para vocês. Peço perdão, porque como são muitos slides, às vezes pode ter algum lapso assim, mas você vê que na hora que eu divulgo, eu já corrijo, porque eu anoto tudo aqui. Então tem uma correção para fazer aqui. E você entendeu a matéria. Qual a matéria? Né? Você percebeu, só olhando para mim antes dessa ressalva, que se a regra ela tratar de obrigação tributária, tem que usar a lei do momento do fato gerador. Se forem aspectos procedimentais, as 3 situações do parágrafo 1º, aí o fiscal vai poder usar a lei ao momento do lançamento, a aplicação imediata da norma. Tá? Professor, acabou? Não acabou. Por que não acabou? Porque se você pegar a terceira situação, que é a de garantia do crédito tributário, que é um aspecto procedimental, tem uma ressalva nela. Imagine que se fala a terceira situação, fala menos isso. Quando o legislador fala menos isso, é porque ele está falando que esse menos isso é o quê? É um aspecto que diz respeito com a obrigação tributária. Ou seja, nesse menos isso, se disser respeito à maior garantia para o crédito tributário, você vai ter que usar a lei do momento do fato gerador. Venha comigo ler o artigo agora, porque eu prometi a leitura e agora você tem mais musculatura para ler. Ó, você vai ler comigo até lá no final, e lá no final que tem essa ressalva. Ó, se a banca quiser arrebentar mesmo, ela vai lá para o finalzinho pedir a ressalva. Então vamos, ó. Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, aí vem agora as 3 situações, tudo decorado. Tenha instituído novos critérios de apuração ao processo de fiscalização, primeira. Ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, segunda. Ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios. Ó, vírgula agora. É uma ressalva da ressalva. Aí volta a regra. A regra do quê? Da lei do momento do fato gerador. Ó. Exceto neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Ora, você aprendeu comigo na aula de responsabilidade, aprendemos tudo de responsabilidade, aliás, foram 2 aulas. Responsabilidade é sujeito passivo, o sujeito passivo é a obrigação tributária na veia, então tem que usar a lei do momento fato gerador. Então está dada a lógica para você. Se a legislação tratar só de garantia do crédito, beleza, pode ter aplicação imediata ao momento do lançamento. Mas se a pretexto disso mexer com a sujeição passiva, com responsabilidade, aí nesse aspecto tem que usar a lei do momento do fato gerador, tá? Veja que se a banca quiser, ela pode subir até a esse degrau assim, selecionar os melhores do Brasil, tá? Então aqui eu trago para vocês o detalhe. Ó. O detalhe da ressalva na parte final do parágrafo 1º, avocando o retorno da regra do caput, ó. A lei que posteriormente à ocorrência do fato gerador outorgará ao crédito maiores garantias ou privilégios estará longe de alterar a obrigação tributária. Perfeito. A terceira situação. A ela subjacente, nos seus aspectos estruturais, HI, FG, base de cálculo, alíquota e sujeição passiva. Entretanto, bem no meio do slide, ó, se essa mesma lei vier a atribuir responsabilidade a terceiro e vier a ser imediatamente aplicada, quer dizer, o fiscal vacilou. Parágrafo 1º do 144, pela autoridade fiscal, será atingida a própria obrigação tributária. Nós, advogados, vamos gritar, ó, em um dos seus elementos fundantes, com a inclusão de pessoa no polo passivo da relação jurídico-tributária, polo ali sem acento, perfeito, tornando-a inconstitucional por retroatividade. Quer dizer, a banca pode usar essa última
expressão aí para perguntar. Tem algum problema? Claro que tem algum problema. Você vai falar que o fiscal vacilou, que o fiscal errou, porque ele, a pretexto de trazer mais garantias para o crédito, ele invadiu uma seara que avoca inexoravelmente a lei do momento do fato gerador, que é a seara da responsabilidade tributária, que é a sujeição passiva, elemento fundante da obrigação tributária. E você viu como eu falei, nós que sabemos falar inexoravelmente. Escreve-se com X, o fonema é Z. Fonema é Z. Não falei a grafia, fonema. E você não pode falar como aluno meu inexoravelmente. Eu ouço por aí, inexorável, eu já sei que não é meu aluno. Certo? É inexoravelmente. Vocês vão ser juízes, promotores, delegados, como é que vocês vão falar inexorável por aí? Vai pegar super mal, não é? Então é inexorável. Guarde, ensine para a esposa, marido, filho, primo, cunhado, né, que com certeza eles não sabem. Né? Nada contra os seus familiares. Aqui eu digo que poucos sabem no Brasil. Né? Você, de repente, pode ter se surpreendido agora. Que bom! A cada dia vamos aprendendo. O conhecimento é assim, ele nos dá poder, a gente vai se tornando pessoas melhores, sempre aprendendo e sempre avançando. Tá? Então vamos que vamos. O que nós temos? Agora vamos mudar o tema. Nós vamos para revisibilidade do lançamento. Então, o que nós já aprendemos? Já aprendemos as 6 indagações. Vocês viram que como elas trouxeram musculatura para nós, né? E agora a gente vai para um tópico que vai estar no conteúdo programático do seu edital. Eles vão escrever lançamento, vão escrever conceito, vão escrever tudo que está aqui, né? Todas essas características. E lá pelas tantas eles vão escrever assim: revisão de lançamento no teu edital, ou revisibilidade de lançamento, tá? É a matéria que você vai aprender agora comigo, tá bom? Bem, então vamos que vamos, Revisibilidade de lançamento. A revisibilidade do lançamento divide-se em 2 subtópicos, assim intitulados, né? Eu intitulo de que maneira? Nos meus livros e aqui na aula. Letra A, o lançamento revisível, análise do 145 e 149 do CTN. Letra B, o lançamento irrevisível, aí já muda, análise do 146, tá? Então, sem saber a matéria, você já está entendendo o campo de batalha. A matéria está no 145 e 149, mostrando a revisibilidade do lançamento, e a matéria está no 146, mostrando a irrevisibilidade do lançamento. Tá bem? Então agora nós vamos atacar a letra A, depois atacaremos a letra B. Então vamos que vamos. Letra A, revisibilidade do lançamento. Esse título vai aparecer nos próximos slides, sempre para você ter a ideia do que estamos tratando, né? Então, o artigo 145, fazendo menção ao 149, assim dispõe. Vamos ler o artigo. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado, a revisão do lançamento, a revisibilidade. Só pode ser alterado em 3 circunstâncias. Quais são elas? Impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade administrativa, ou seja, do auditor fiscal, nos casos do 149. Então procure reler comigo e entender aí as minúcias. O lançamento regularmente notificado, ou seja, já houve uma notificação para o devedor. Pode ser alterado, mesmo depois da notificação? Pode. Mas pode sempre? Não. Pode em quantos casos? Em 3. Só pode ser alterado em virtude do quê? Tudo decorado. Primeiro caso, o devedor vai lá e impugna, né? Eu vou explicar o que é isso. Tem um recurso de ofício ou tem uma iniciativa de ofício do fisco. Aí é 149, tá? Então quero continuar decorando comigo? Olhando para mim, não olhe para a tela aqui no fundo. Um lançamento já foi realizado e o devedor já foi notificado. Tudo isso vai estar escrito na questão de múltipla escolha. Isso aqui é múltipla escolha, tá? Aí a questão vai falar assim: o devedor já foi notificado. Pode ter revisão desse lançamento? Ele não se torna imutável? Imutável? A regra é que ele se torne imutável, claro. Há uma presunção de legitimidade dos atos da administração. Você conhece tudo de direito administrativo, conhece esse postulado importantíssimo. Como é que vai falar que ele não é imutável, o lançamento? Entretanto, olhando para minha mão, só os melhores do Brasil,
Entretanto, temos 3 casos que esse princípio ele é relativizado. São 3 casos de revisibilidade do lançamento, tudo decorado para a prova de múltipla escolha. É claro que o lançamento é irrevisível. Olha o bom português. É claro que ele é imutável. Entretanto, só para os melhores, entretanto, 3 casos. Aí decorou, acertou a questão de múltipla escolha. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entender os 3 casos. Tá? Então vou virar o slide. Vamos lá. O que nós temos? De início, vale observar o teste. Ah, que legal, já trouxe um teste, vamos ver a banca. CESP, atual Sebrasp. Hoje passamos pela FGV, passamos pela FCC e pelo Sebrasp, né? Eu considero aí as 3, uma das, assim, as maiores bancas do Brasil hoje, né? Para o cargo de delegado de polícia, claro, eu preparo também os alunos aqui no GRAM para a área policial, né? Porque vários concursos para delegado pedem tributário, eles têm que aprender comigo. E muitos que estudam para a área policial não têm um histórico, né, de aprendizado do tributário. Então eles chegam a mim bastante crus, né, porque eles gostam de penal, processo penal, é o perfil do futuro delegado. Né, mas eles aprendem tributário, acabam gostando muito e depois vão trabalhar na Polícia Civil, podem trabalhar, né, nas delegacias fazendárias, né, só com tributário, crime de sonegação fiscal, super legal para o delegado, não precisa ficar lá só no homicídio, tal, pode trabalhar com tributário também. Eu atuo aqui na área penal, frequento delegacia de polícia, não é? Então não é meu forte aqui no escritório. Então, por que não? O delegado não tem que saber tributário? E o crime de sonegação, não é? Então, veja que interessante. Muito legal, Cair. E veja que questão interessante. Olha lá, prova da Polícia Civil de Pernambuco, 2016. Tá errada a frase, tá? Vejam, errada. Após a regular notificação do sujeito passivo, o lançamento não poderá ser alterado. Veja, considero para nós a frase facílima, mas muita gente erra. Porque não tendo a leitura, como é que você vai acertar? Não, a pessoa vai falar, não, já foi notificado, não pode ser alterado. Pode sim, em 3 casos, excepcionais. Excepcionais, tá? Vamos adiante, vamos lá. O que eu trouxe? O que significa regularmente notificado? Tudo bem facinho para você curtir, ó. O 145 caput utiliza a expressão regularmente notificado, devendo-se compreendê-la como a notificação de lançamento, aviso de lançamento ou carnê de cobrança, ou seja, a comunicação oficial, abrindo-se o devido prazo para o exercício do direito de defesa. É isso, né? De acordo com o STJ, depois que você foi notificado, você tem um direito de defesa, tá? Então, show de bola, regularmente notificado é você com uma notificação na mão, com auto de infração na mão, com o carnê de cobrança na mão do respectivo tributo. Muito fácil. Agora, vamos trabalhar com essa questão do momento anterior ao lançamento e momento posterior. Veja lá no alto. Momento anterior à notificação, a gente chama de fase oficiosa. A revisibilidade é absoluta, por obviedade. Quem está na condução do procedimento de cobrança é o próprio sujeito ativo. Então, olhe para mim. Antes do lançamento, antes da notificação, tem alguma dúvida que ele pode ser alterado? É óbvio que ele pode ser alterado, o fiscal ainda não terminou. O fiscal pode mexer o tanto que for. Aliás, ele mexe, ele fica 2 meses fiscalizando a empresa. Ele vai mexendo até concluir o seu trabalho e cobrar. Então, antes da notificação, a revisibilidade é absoluta. É absoluta. O drama acontece depois da notificação. Olhando para minha mão, só em 3 casos que pode mexer. Show? Está preparado para o teste? Preparada? Então vamos curtir. Veja ali embaixo. No momento posterior à notificação, que é a fase já contenciosa, aqui prevalece qual a regra? Da irrevisibilidade, claro, pois o lançamento se presume definitivo, claro, que é a presunção de definitividade, legitimidade dos atos da administração, fora o princípio geral da imutabilidade de lançamento. Olhe para mim. Claro que ele é irrevisível, menos aqui. Tá entendendo o jogo? Depois do lançamento, é claro que, da notificação, é claro que não pode mexer, menos aqui. Sentiu como é que vai ser? Legal. Então vamos que vamos. Olha lá, virei o slide. E o que prevê, no bom português, só para quem manja acordo ortográfico, caiu esse acento circunflexo, né? E o que prevê os 3 incisos do 145 do CTN? O que prevê? O 145 discrimina em seus 3 incisos as situações que fogem à regra anunciada. Qual é a regra? A da proibição de revisão. Claro, depois do lançamento.
São, assim, as exceções à irrevisibilidade. Estou brincando com vocês com português. Ó. Ou, em outras palavras, mostram-se como situações de revisibilidade, situações legalmente admitidas de revisibilidade. Então, vão brincando aí com o português para vocês conseguirem acertar os testes. Vamos detalhá-las? Vamos sim. Impugnação do sujeito passivo é a primeira. O que é isso? É o que eu faço aqui no escritório. Ó. É a defesa apresentada pelo contribuinte notificado, por advogado ou não, na órbita administrativa, instaurando-se a fase litigiosa ou contenciosa, caso o sujeito passivo discorde parcial ou totalmente do lançamento realizado. O comando também engloba os recursos administrativos em segunda instância administrativa. Quando se lavra um auto de infração, muitas vezes o contribuinte me procura como advogado e eu vou impugnar. Quando eu impugno, obviamente, eu vou buscar uma revisão do lançamento, né, em momento posterior à notificação. É o que nós chamamos de processo administrativo, né, o PAF, processo administrativo fiscal. Aqui só falou impugnação, mas é óbvio que nós temos a segunda instância administrativa, tem que incluir também os recursos. Tá? Eu vou só mais um pouquinho, já estourei aqui o tempo, mas para a gente ganhar um pouco aqui de fôlego, ó. Revisibilidade do lançamento. 2, recurso de ofício. É o recurso conhecido em processo civil, você que gosta de processo civil, como remessa necessária ou reexame necessário, traduzindo-se na possibilidade de rejulgamento da decisão administrativa de primeira instância, que for favorável a quem? Ao contribuinte. No processo administrativo federal tem a norma aí do decreto-lei que trata do tema. É assim, quando nós ganhamos, quando eu falo nós, você sabe que eu sou advogado, defendo os contribuintes. Quando nós ganhamos na órbita administrativa, a gente ganha, mas não leva. Por quê? Porque tem o recurso de ofício. O recurso de ofício é o quê? Vai haver um novo julgamento para ratificar aquela vitória do contribuinte ou não. Então é o que acontece. O legislador trouxe aqui a possibilidade de revisão de julgamento em nível de, olha, no bom português, não é a nível não, é em nível de recurso de ofício. E para nós fecharmos, qual que é a terceira hipótese? Iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Você que gosta de direito administrativo conhece o princípio da autotutela da administração, claro. Os 9 incisos do artigo 149 do CTN, que nós vamos ler daqui a pouquinho, no último bloco, prevêem situações em que os lançamentos podem ser revistos, desde que a alteração se enquadre nos contextos ali previstos e que o crédito não esteja extinto pela decadência. Óbvio, não é? Já gravamos aula sobre esse tema em nosso curso. Então nós vamos fechar aqui esse momento, né? Ultrapassei até uns 2 minutinhos aqui, mas houve a necessidade, para você saber que a terceira e última hipótese de revisibilidade do lançamento é uma iniciativa de ofício do próprio fisco. Ele já notificou o contribuinte, já notificou, tá? Mas ele pode rever o lançamento? Pode rever o lançamento, pode rever. E em que situações? O artigo 149 traz 9 incisos. A banca pode ser muito cruel e exigir a cópia dos incisos, mas eu quero que você entenda a essência deles. A leitura nós vamos fazer, ó, só para você sentir o clima. Eu fiz que ele coubesse em um slide, tá? Só para você ter a imagem toda. Depois você pode ler na sua casa, tal, mas com letras melhores, tal. Mas o que eu quero lhes dizer é que se houver a possibilidade de um 149 nos 9 incisos, vai haver o quê? Vai haver a possibilidade de revisibilidade do lançamento. Então, tudo decorado, 3 situações: impugnação, a revisão de ofício e as possibilidades do 149, revisibilidade do lançamento como exceção após a notificação. Antes da notificação, a revisibilidade é absoluta. E qual que é a regra geral? A regra geral é irrevisibilidade, presunção de legitimidade dos atos da administração. Entretanto, olhando para minha mão, ó como você tem que ir para a prova. 3 casos, aí é só acertar o teste de múltipla escolha, tá? Então, desculpe, mais uma vez passei uns minutinhos, vamos tomar um café, voltaremos em instantes, até já para o bloco derradeiro, vou chamar a vinheta. Valeu!